Tati, você tá sem som. É porque eu fechei todo mundo e fechei eu também. Falei que eu cheguei atrasada porque eu estava dando Binhu dinheiro. E aí deu uma atrasadinha. Deixa a galera entrar. Boa noite. Pessoal, tem um monte de pergunta, né? Olha só. Juiz determina a soltura. Como pode melhorar? Ai, ai. Todo mundo aí? Não, tem pouca gente hoje, hein? E hoje nem é sexta-feira. Espera aí que eu tô abrindo... as perguntas. Vou participar recebendo o BMM da Pri. Já vou para a maca. Yes. O que mais é possível? Eu vou começar com o da Pri. Ela tá aí? Tá, né? Lógico. Se você falou que tá recebendo. Pergunta estúpida. Que eu não recebi. Ontem eu não consegui fazer. Aquele processo verbal que você deu para eu rodar sobre a minha filha, quando eu fui escrever ele, me deu muito desconforto e uma amargura ao mesmo tempo. E em seguida, acessei a informação, o mesmo ódio da tua mãe por você. Fiquei um pouco estranha. Nossa, será que minha mãe me odeia ou eu estou pirando? Como posso ter mais clareza sobre isso e dissipar essa energia para que eu faça as liberações e libertações necessárias para a minha expansão? É muito engraçado que a própria pergunta de vocês já é a pergunta que vocês têm que fazer para o universo. Muito prazer, eu sou Patrícia Takevich, eu não sou o universo. Então, você podia perguntar para o universo, como eu posso ter mais clareza sobre isso e dissipar essa energia? A Cacau, foi a Cacau? Não, foi a Érida. A Érida me fez uma pergunta que eu falei, que pergunta é essa, Érida, que você está me fazendo? Você sabe o que é isso? Porque vocês ainda não perceberam que vocês sabem fazer. Então, você concorda, Priscila, que eu não vou te dar uma resposta? A pergunta sua já é o que vai te trazer consciência? Então, se você vem para cá para que eu te dê uma resposta, não vai funcionar para você. Porque você é seu saber que importa. Ok? Por isso que eu queria responder a sua. Pode ser que tenha outras aqui que estão no mesmo nível. Da Yara já foi. Eu é que fico vermelha. O que é? E eu é que fico vermelha. Você tá vermelha? Já. Você já é vermelha. Não é? De tanto ficar vermelha, eu fiquei vermelha. Gente, você já publicou o seu ensaio fotográfico que eu fiz de você? Eu vou contar para todo mundo, posso? Conta. Para você ficar roxa. Pode contar, ué. Agora ela tá vermelha, mas ela vai ficar roxa. Porque ela, eu não lembro se foi uma escolha irracional que você fez no fundamento. Foi. Ela fez uma escolha irracional de fazer um ensaio nua. Aí eu falei, senta aí que eu mesma vou tirar as fotos de você. Eu já tenho toda a visão. E aí eu fiz o super ensaio dela com meu celular mesmo, que era novo, super mega. E ficou lindo.
Lindo. Pergunta se ela mostra para alguém além de mim. Deve ter mostrado por namorado, mas tem fotos lindas lá que você pode mostrar para as pessoas explorar e tal. Não, imagina. Pode botar no espaço dela também. Todas as suas barras e uma foto assim. Bem grande. Todas as barras olhando para mim. Deixa eu ver. Eu acho que eu não li isso aqui. Renata de Pelotas. Aliás, vocês podiam fazer isso para mim, sabia? Quando vocês escreverem a pergunta, falem o nome de vocês, porque aí eu não tenho que clicar, porque toda vez que eu tenho que clicar no telefone, ele volta lá para o grupo e eu tenho que ficar procurando tudo de novo. A Renata tá aí? De Pelotas? Deixa eu ver. Renata Souza? É a Renata de Pelotas? Deixa eu ver se tem alguém louco mexendo os braços. Renata, fala que é você que fez uma pergunta. Gostaria de compartilhar minha noite. É você? Ah, tá bom. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a minha noite pós segundo dia de live. Antes de dormir, me auto-apliquei reiki e tive a sensação de passar a noite toda repetindo os processos de Axis para mim mesma. As frases iniciais básicas. Mas também lembro de sonhar que nós do grupo estávamos juntos em uma casa cercada de verde e que a qualquer momento iríamos ser atacados por algo grande. Bem como um filme do tipo Godzilla. E fomos. Tudo se restabeleceu e ficamos imersos naquela insegurança de que a qualquer momento iria acontecer novamente. Não sei o que significa, enfim, mas achei interessante o relato. Então, é um relato, mas eu queria falar, eu não vou dar um significado para o seu sonho, tá bom? Eu vou falar o que veio na minha cabeça quando eu li. Não tem nada a ver em ser o seu sonho. Então, vou repetir de novo. Não é um significado do seu sonho. Mas a sensação é a mesma quando vocês entram no caos. E que foi o que a Cacau passou hoje, inclusive. Tá? Então, quando ela viu que toda a realidade dela era uma mentira, ela entrou num pânico. E isso parece do tamanho do Godzilla. Maior do que um prédio. É aquela... Onde foi que eu coloquei o monstrinho? Foi no 21 Dias de Felicidade? Aquele mini monstrinho, foi? Vocês podem pôr lá, porque tem muita gente que não está lá, de lá e que está aqui. Aquilo lá é o monstro que a gente cria. E mais ou menos, sabe, Renata, é o que está acontecendo com muita gente daqui. Está vindo tanta consciência do que está a vida dessa pessoa e vira um caos. O que eu vou fazer agora? O que eu vou criar agora para a minha vida? Ótimas perguntas. O que eu vou criar agora para a minha vida? Essa coisa em branco que a Cacau teve, né? Essa tela em branco, ela não é um vazio. O vazio é como você mal identifica. Ela é realmente uma tela em branco, uma página em branco para você desenhar a sua vida com mais grandeza e sair da inteligência artificial. Isso não significa que você tem que deixar seus filhos, que você tem que largar seu marido, que você tem que largar tudo e que você tem que virar um hippie maluco. Não! É só criar o que você verdadeiramente deseja. Então, na verdade, o que dá medo é... E agora, José? Ninguém mais vai estar na minha vida, estou sozinha, tudo era uma mentira? O que mais? O que eu vou fazer? Né? Então, é isso. E esse monstro parece do tamanho do Godzilla, mas olhem lá no grupo, que a Cris acho que já colocou. É aquilo lá. É só aquilo lá. E se você escolher mais grandeza para você, você ficar na pergunta, né? Então, você tem que fazer pergunta, ok, tela em branco, o que eu posso desenhar aqui agora? Como eu posso fazer diferente? O que mais é possível que é possível só para mim, para mais ninguém
que eu posso criar na minha vida? Aí, gente, é maravilhoso isso. Então, mesmo que a Cacau tenha surtado, eu estava feliz. Um dia desse, acho que aconteceu isso com a Érida também, né, Érida? Eu estava feliz, né? Porque eu tô vendo que é a consciência, sabe? Eu não tô vendo o drama, eu tô vendo a consciência mostrando. Olha, tem mais e mais para vocês criarem. Tem mais consciência ainda para você receber e mais pessoas para você contribuir, tá? Eu já dei uma dica, né? Quando vem sonho, perguntar o que é isso. Tem uma pessoa... eu não quero voltar lá. Fala para mim se você está aí, pessoa 6799023191. Que eu gasto muito tempo voltando no grupo. E Fábio tá aí? Não, eu estou perguntando, eu estou indo em ordem, aí eu estou falando 6799023191, é você, Estela? Quando eu falar o número, fala, sou eu. E aí eu vou responder a pergunta, tá? Fábio, estou com bruxismo há um mês, tenho utilizado a quem pertence isso? Você recomenda algum processo ferramenta? Sim. Eu recomendo que você pergunte para o seu corpo o que você está resistindo. Porque o bruxismo, ele é uma tensão, né? E é uma tensão que resiste a alguma coisa. Então, você pergunta ao que você está resistindo. E deixa ele te mostrar. E como você não é praticante, acho que ainda, a última vez que a gente falou, você não tinha feito curso nenhum, né? Seria muito bom você receber processo corporal. MTV-SS e perguntar, se for alguém que já tem 3 dias de corpos, pode perguntar mais processos, entendeu? Facelift. Seria ótimo para você receber isso. Tem uma coisa, Fábio, porque você passou por uma transformação mesmo, né? Quando a gente fez a mentoria. Você é um cara mega corajoso, tá? Porque você está num paradigma dessa realidade de empresário e ainda daquele empresário de uma coisa que é fechada e tal. E você está se abrindo para o novo. E aí o seu corpo, ele não entende ainda o que é isso, porque são muitos anos do mesmo jeito. Então, a minha sugestão é realmente de você começar a destruir, descriar a sua relação com o seu corpo, para ele perceber que ele não precisa ficar tão restrito, tá? Que ele não precisa ficar tenso, que tudo vai ficar bem. Tá bom? Estela não tá ouvindo? Eu não entendi. É que eu não entendi o que você não tá ouvindo, porque se eu tô falando, você tá me ouvindo. O que você não tá ouvindo? 6199831711. Quem é? Artista plástica. Eu vou adorar responder esse. Eu adoro responder todos, mas... Fala aí, gente. Esse é um exercício de presença, né? Porque se você está ouvindo o que eu estou falando, você vai se apresentar. Fala qual é o horário da mensagem, por favor, daí eu ver. Você consegue ver, né? Dessa menina que eu falei agora é 2h42. Da outra é 8h48 da manhã. Cacau. A artista plástica chama Yolanda. 8h48? 8h48 é uma. Yolanda não está. Yolanda com Y?
Isso. Não, ela não tá. E a outra? Eu estou, mas é que eu tenho estava tendo um pouco de dificuldade de responder. Então o Foi problema ela não é que que você você falou. não está ouvindo, você não estava conseguindo falar, é isso. Sim, mas eu também não estava conseguindo ouvir, agora eu já estou conseguindo Entendi. falar. Você, qual é a Confortável. pergunta? É da artista plástica? Não. Exatamente. Eu sou de Brasília, sou artista plástica e trabalho com arte a vida inteira, apesar de escutar sempre que a arte não dá dinheiro, sempre consegui viver. Às vezes Todos esses vivi. pontos de vista você vai destruir, descriar? Vamos. Sim, certo, errado, bem, mal, pode, pode, Todas as nove contra garoto, garotos ali. porque mesmo se ele não tivesse no seu campo, você não traria ele, entendeu? Aham. A arte não dá dinheiro, porque a arte dá dinheiro. Michael Jackson era rico, Picasso, sei lá quantos milhões vale um quadro dele. Ele pode não ter ganhado, mas quem está aqui com a arte dele está ganhando. Então, esses pontos de vista, se você comenta, é porque está dentro do seu campo. Tá? Tá. Vez por outra, troca quadro por coisas? Aham. Por trabalho. Até pelo fundamento. Entendi. Eu vou te dar uma pergunta, tá? E você vai fazer. Troca te traz dinheiro? Troca. Não. Entendeu? Porque ela é uma energia, entendeu? De não tenho, então eu vou trocar. Foi assim que a moeda nasceu, inclusive. A partir da energia do que não funciona, que era a troca. Então, a moeda dinheiro nasceu porque uma pessoa tinha uma galinha e o outro tinha uma vaca, e ele achava que a vaca dele valia mais e a galinha não valia nada, e aí eles começaram a brigar por causa disso. Resumindo, né, a história. E aí criou-se a moeda com um valor, né? Então, quando você faz troca, eu sugeriria assim, ó, ao invés de você fazer troca, você coloca um valor nos seus quadros. Sim. Tá? Sim, E aí, sim. por exemplo, oi? Tô ouvindo. Eu achei que você falou, fiz assim. Coloca um Não. valor, tipo, ou trabalho, né? Olha, meu trabalho vale R$4.900. Aí a pessoa, o meu fundamento vale R$4.900. É diferente de troca. Porque o que acontece é que, geralmente, o seu trabalho vale 2.000 e alguém te deu o fundamento por 2.000. Tá? Não é isso que acontece. O que acontece é que eu tenho preço nos quadros, tenho quadros nas galerias de arte, tenho quadros em vários lugares. Eu vendo quadros, mas eu vendo o quadro dos outros e não consigo vender os meus. Os quadros Isso que eu vendo dos outros, eu ganho comissão. O que parece... Entendi. Isso é outra Você coisa. entende? O bloqueio é o bloqueio comigo, com a minha criatividade nesse sentido, que eu pretendo, que eu quero vender meus quadros, e eu fico rodando em volta, fazendo dinheiro de outras maneiras, mas aquilo que realmente que eu sinto grande prazer de fazer, que é pintar, eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Então, toda a definição que você criou em cima dessa história, você vai descriar? Sim. Certo, errado, bom, Sim. pode pôr, todas 9 curtos, garotos certo, e além. errado, bom e mal, pode pôr, todas 9 curtos, garotos e além. Porque você definiu isso. Eu não sei se você assistiu ontem. Eu assisti, eu não assisti na hora, mas eu já assisti todos que teve antes. É a mesma história da Yara. A Yara tinha com ela que a história dela era a culpa. E não era. A história dela era não reconhecer que ela era vagabunda. Então, o que é conhecido para a gente, que vem como a história, mas ela não verdadeiramente é. Então, a gente tem que perguntar o que é isso, tá? Eu vou te fazer umas perguntas.
A coisa da troca é outra coisa, hein, Estela? Porque você colocou aqui, tá? Aham. Primeiro, você é curadora, ok? Sim, sou. Isso te faz feliz? Faz. Então, continue fazendo, tá? Não Tá. deixe de fazer e não crie o ponto de vista de que, eu faço para os outros e eu não ganho dinheiro para mim. Não, você ganha dinheiro com isso porque te faz feliz. É você com você. Tá claro isso que eu falei? Tá claro, tá claro. Tá. Aí agora a gente vai para os seus quadros. Tá. Você compra os seus quadros? Compraria. Verdade? Verdade. Quando você riu, é porque tem outra história por trás disso. Quando a gente ri, é porque tem outra história, né? Quando você vende de quem você é curador, é igual quando você vende o que é seu? Não. Então você não compra. Porque quando a gente compra algo, é aí que a gente vende algo. Porque não importa se você não comprar. Eu comprei. Esse quadro meu é incrível. É meu. Eu comprei. Então, por exemplo, se você fizer uma vernissagem, você tem que ir porque você vai. Porque é sua. E porque você compra aquilo. E não importa se estiver vazio. Isso serve, gente, para quem tem classe. Sabe? Tô Então, entendendo. se você vai criar uma classe, você vai na classe, porque é a sua classe. E você compra o que você está falando. Então, esse é ser o convite, sabe, Stella? Sim. Então, quando eu falo do meu trabalho, é só assistir uns vídeos que eu falo. Eu falo porque eu realmente confio no que eu faço. E aí eu tenho cliente, aí eu tenho gente nas minhas classes, isso realmente eu sou o convite. Então você tem que ser convite para a venda dos seus quadros. Como é que eles ficam? Eles ficam em algumas galerias, não é? Exato. Tá. Então, energeticamente, você pode perguntar: o que essas galerias requerem para que o meu quadro seja vendido lá? Está anotando? Tô. Depois eu Porque vejo de novo. às vezes a galeria, entidade, galeria não quer seu quadro lá. Então você tem que perguntar: essa galeria deseja o meu quadro lá? O que se requer para essa galeria para que ela venda o meu quadro? Aí você começa a engajar com os seus quadros. Aí você começa a realmente escolher vender os seus quadros. Porque você está fazendo pergunta sobre eles. Tudo diz respeito à pergunta. Então, você também pode perguntar para cada quadro: você deseja ser vendido? Isso é um super de um trabalho legal, Estela. Você olhar para cada um deles e falar: você deseja ser vendido? E deixar vir a energia. Se ele não deseja, você tem que destruir, descriar todo o ponto de vista que foi criado ali para que ele não deseje ser vendido. Por exemplo... peraí, porque eu já perguntei para eles, e muitas vezes o preço também eu pergunto: esse preço está bom, esse preço está, qual é o preço? E fico Isso. até em sentir qual o preço que ele quer ser vendido, se ele está barato demais, se ele está caro demais. Isso. E às vezes tem quadro que não quer ser vendido, e aí como é que eu quebro esse encantamento desse quadro? Com aquele processo que eu dei, toda a projeção, julgamento, ponto de vista, que está lá no começo do grupo. Você vai fazer em relação a ele. Entendeu? Aham. E aí vai quebrar. Tem que fazer, às vezes tem que fazer várias vezes. Tá. Então, ter um negócio é engajar com os elementais. Esse é o meu curso que vou dar na Austrália. E engajar é engajar com tudo. Então, você tem que engajar
com os elementos da galeria, você tem que engajar com os elementos do quadro, você tem que engajar com os elementos das tintas do quadro. Ah, legal. Exatamente. E você também tem que perguntar para você se em algum momento, quando você estava pintando eles, você imprimiu alguma coisa. Porque todo sentimento, pensamento e emoção, eles podem ficar impressos. E num quadro, pode estar impresso. Claro. Outra coisa que você pode fazer é puxar a energia de todos os grandes artistas de sucesso do planeta. Oh, que delícia! Nossa, percebeu abriu. A expansão? Então você só vai falar, puxa energia. Você pode escolher quem, ou você simplesmente pode falar, escolho puxar a energia de todos os artistas de sucesso desse planeta. Puxa energia, puxa energia, puxa. Agora, você tem que sair do ponto de vista de que é um fracasso. Tá. Entendeu? Claro. Ótimo, muito obrigada. Como você percebe seu corpo agora? Expandiu. Expandiu. É assim. Que bom. Obrigada por essa pergunta, porque eu acho que ela foi contribuição para muita gente, porque isso não é só para o quadro, é para qualquer negócio que você tenha, tá? Qualquer coisa que vocês vendam, qualquer coisa. Silvia, que Silvia é? Qual o seu sobrenome? Silvia Barros. Seria ótimo vocês colocarem o sobrenome quando vocês entram, porque tem pessoas repetidas, aí eu fico tentando saber com quem eu estou falando. O que você não entendeu sobre a classe? Que você tem que estar na sua classe? Então, do mesmo jeito, tudo que eu falei para Estela serve para você. O que acontece é que se você tiver qualquer coisa só por dinheiro, e principalmente em artes, só por dinheiro você não vai ter. Se você não fizer pergunta o tempo todo, você não vai ter. Se você tiver uma classe de sucesso e quiser copiar, você não vai ter. É sempre a partir de uma nova pergunta. E você tem que realmente desejar ter essa classe. Quantas vezes vocês, eu falo porque isso já aconteceu comigo, você cria uma classe, aí você fica assim, ai, tomara que não venha ninguém. Porque eu tô cansada. Fala aí, quem nunca? Não minta para mim, porque não serve mentir para mim. Eu sei. Ou, primeira vez, você está no começo, coisa nova, apostila nova. Aliás, o manual não gosta de ser chamado de apostila. Ele é um manual. Eu também amo, Silvia, mas tem uma hora que você está cansada, você quer fazer outra coisa. Então, usa isso e faz pergunta. Uma coisa que eu faço, por exemplo, é perguntar. Eu dou em vários lugares. E eu insisto fazer em São Paulo. E São Paulo fala que não quer minha classe. Mas eu insisto. Eu fico tentando criar essa relação. Mas eu pergunto, a cidade deseja a minha classe? Se não deseja, eu tento descriar. Ou eu vou para um outro lugar que deseja. Então, o que se requer aqui? Então, tem que fazer Thaís, tem que fazer aquele processo de cansaço. Eu ia falar eu respondi a sua questão.
Cacau, estou vendo as lives e as consciências vão vindo. Duas coisas bem esquisitas que andam acontecendo e eu já tinha reparado, mas achava que era só algo estranho e errado em mim. A primeira, sempre tenho um tempo livre e escolho utilizá-lo para estudar e criar com aves. Me bate um baita sono incontrolável. Tenho que parar de estudar e fazer uma outra coisa mais dinâmica. Sim, porque o seu corpo aprendeu que motivação é dinamismo, tá? Tudo é ponto de vista. Quando vocês têm algo estranho no corpo, ao invés de definir, eu não consigo me organizar, destrói, descria o ponto de vista que tem ali. Você não sabe? Eu destruo, descrio qualquer ponto de vista que eu tenho aqui. Então, Thaís, eu falei ontem, a palavra mas tem que tirar do dicionário. Vou fazer o processo do cansado, mas com um bebê de ano, outro de quase 4, e mais de 11, além do trabalho, coitadinha de você, só você tem filho, só você trabalha, ó Deus. Isso é ponto de vista da inteligência artificial, tá? Eu também tenho filhos, eu também tenho gatos, e eu também não durmo. Mas eu crio a minha vida, entendeu? E eu realmente não fico cansada mais. Nem sono eu tenho. Nem fome, às vezes. Cada dia menos. Então, são pontos de vista dessa realidade que a gente compra para nos parar. Eu tenho um bebezinho, não sei o quê, Então, não é real. Isso. Quando penso em organizar e atualizar meus estudos, os processos, as classes já feitas, graças a Deus o seu corpo faz você dormir, porque para que você precisa organizar alguma coisa, né, ô controladora? Aí, e de repente me bate um desespero, que é muito conteúdo, e escolho saber tudo. Agora eu cansei, eu vou ter que fazer o processo do cansaço. E me dá uma ansiedade de controlar. Cacau, você só capta quando capta. Ontem eu falei isso para a Yara. Vocês podem ler tudo, ter tudo, fazer tudo, não é isso. Sabe? Não é isso. Só a pergunta e os processos vão mudar. Só a pergunta é tudo na sua vida. É isso que você tem que olhar. E a escolha é o que vai criar. Só. Não é o manual. Hoje eu estava fazendo daquela prova que eu orei para vocês, né? Que é uma prova longa. E eu vi uma coisa que eu só entendi hoje. E não é que eu entendi lendo, sabe? Eu li, aí eu traduzi, aí quando eu fui colocar na resposta, que me veio uma situação daquela energia daquela pergunta. Eu falei, agora eu entendi isso aqui. Porque cognitivamente eu poderia responder o que estava ali, ok? Mas captar e ter a musculatura, eu ainda não tinha. Então, se você tiver essa ansiedade de querer saber tudo, saber cognitivamente tudo, não vai funcionar. Você tem que pedir consciência. Peça consciência. Seja comprometido com a consciência. É a única coisa. Então, quando você pede consciência, vai abrir o manual, de repente vai cair o manual e bem no que você precisa saber, e aquilo vai captar. Tem uma coisa que se chama emaranhamento quântico e emaranhamento aleatório. O quântico é o da pergunta. É da pergunta, escolha, possibilidade, contribuição, né? O aleatório é quando você quer um resultado de algo. E aí ele fica fechado. Ele limita e você não consegue sair dali. Aí você só funciona do jeito que a sua mente
conhece. Ele não sabe funcionar de outro jeito. Tá? Fez sentido isso para você? Emaranhamento por emaranhamento, o que você escolhe? Quântico, claro. Eu entendi, tem que soltar, deixar o controle. Tem que soltar e deixar o e sai da controle. mente. E A coisa mais genial que tem na sua vida, gente, é o caos. Quando estiver no caos, é a hora de você agradecer. Gratidão, universo. Por quê? Porque o caos traz o milagre. Ele é a energia do milagre. E a energia do milagre é o quê? É a tua capacidade de mudar qualquer coisa. Nessa energia, você pode mudar qualquer coisa. Então, o que a gente está acostumado a fazer é quando está no caos, a gente tenta organizar, tenta ordenar aquilo, colocar em ordem. E isso fecha a tua vida. Aí você volta para a inteligência artificial e volta para os implantes. Quando você aceita o milagre, o caos como a energia do milagre e a possibilidade de você criar qualquer coisa e mudar qualquer coisa, uau! Então, mas quando você fala assim, Kátia, isso ainda é desafiador para mim, sair do controle. Estar no caos ainda é desesperador. O que é isso, gente? Essa frase dela. Ninguém vai escrever? Sim, mas tem controle, mas tem uma outra coisa que ela está fazendo. A frase. Ela está no IA, ok. Além do drama, Cris. Ela está definindo. Então, olha aqui. Ela está definindo e concluindo. E ainda é desafiador para mim. Conclusão, definiu. Sair do controle. Estar no caos ainda é desesperador. Definiu e concluiu. Ao invés de fazer uma pergunta, eu tenho consciência, eu ainda tento controlar, como eu posso fazer diferente? Correr mais barras e fazer mais pergunta, Kátia. Isso, solidificando isso. Quando ela define, ela solidifica. Quanto mais ela fala, ai, gente, ainda é desafiante para mim. O que o universo entende? Ok, vamos fazer assim. Vamos deixar ela bem desafiante, bem no caos, e nunca mais ela vai sair desse lugar. Sim. Sim. E é assim que a inteligência artificial te para, quando você entra na definição e conclusão. Estou feliz que vocês pegaram isso. Isso é bem importante, tá? Então, não defina quem você é. Não conclua que você é isso. Faça uma pergunta: como eu posso fazer diferente? Ok, você tem a consciência. Hoje eu estou controladora, como eu posso fazer diferente? Hoje eu estou... Isso, como eu posso mudar isso? Então, percebe que está ficando simples as perguntas, vocês já estão clareando como é que funciona essa engrenagem. Eu vou falar disso. Lembrando a diferença entre caos e confusão. Espaço em que estive muitas vezes. Sim, a confusão é o que você cria para não escolher. Tá? Confusão é quando você não sabe... O que é isso? Ah, eu não sei o que é isso. Aí tem trocentas outras coisas, além dos implantes. Ai, meu Deus, aqui, esse caminho, eu tenho certeza que era por aqui. Não, era por aqui. Não, era por aqui. Faz uma confusão total. Kátia, Kátia é você, Kátia? É a Kátia do Rio? A Kátia que está falando comigo é o Flecha, Érida? Ah, que susto. É o Flecha. Ela não é mais o Flecha faz tempo, né? Ela... Muitos níqueis de ouro. Ê, Adalgisa, parabéns. Adoro.
que se requer para todos nós recebermos muitos níqueis, muitos níqueis. Outra coisa que eu queria falar, que foi importante hoje no grupo, eu chamei a atenção, mas eu gostaria de falar porque nem todo mundo pegou. Toda vez que você, lindinho, lindinha, fofinho, fofinha, dá um depoimento, pergunte se vai ser contribuição ou se você só está sendo ferramenta da história da outra pessoa tão estúpida quanto você, para ela se encaixar dentro de uma história. Gostaram, né? Sim, porque isso é uma regra de ouro eu vou falar. Não, nunca não. Sim, eu já vou falar disso, tá? Por quê? Porque vocês são ferramenta da inteligência artificial. Não, então, para você ter um depoimento que vai contribuir com o grupo, o melhor depoimento é falar, galera, eu tenho uma tela em branco, eu vou criar mais para minha vida. Isso é um depoimento que vai ser contribuição. Agora, você começar a contar a sua história e falar XYZ, que você tá... Isso não é um depoimento, isso é uma forma de você manter a sua história e o outro que vai alinhar, entrar dentro da história. E aí, você sempre tem que perguntar para a sua vida o que é contribuição que eu acho que não é e o que não é contribuição que eu acho que é. Por quê? Porque como a gente tem muita definição e conclusão, a gente define que um depoimento de alguém vai ser uma contribuição para a gente. Não necessariamente, porque pode te levar para o mesmo buraco de sempre. Porque pode ser que você olhe alguém que dê um depoimento e fala assim, eu sou igual ela. Ai, que bom, não estou sozinha no mundo. Então a gente pode continuar nós duas aqui nessa piscininha cheirosa de cocô. E são várias perguntas aí estranhas. Muitas coincidências em relação ao quê? Aos depoimentos? Eu estou te olhando, só faz assim com a cabeça ou não? É? Ok. Galera, nós somos um. A quem pertence essa merda? Você acha que é coincidência, mas você está vivendo o que os outros estão vivendo, não é você. Entendam isso. E todo mundo já matou, todo mundo já foi prostituta, todo mundo já foi marido traído, esposa traída, todo mundo já foi criança japonesa, todo mundo já foi a Cleópatra. Todo mundo acha que já foi a Cleópatra. Porque a gente teve 4 trilhões de anos vivendo com muitas vidas. Então, você reconhece isso nas outras, mas geralmente não é seu. O que vocês reconhecem são os padrões da inteligência artificial. Não se conectem com isso. Quando você se conecta com alguém porque tem coisas iguais, você está caindo num buraco. Porque o que cria mais é espaço e não o que está definido e concluído nessas histórias. Então, quando você entra numa relação de amizade, de parceria de trabalho, de relacionamento amoroso, porque tem uma conexão, porque vocês são parecidos, sem fazer pergunta, você vai criar o mesmo relacionamento que não funciona, que é o da inteligência artificial. Você tem que sempre... Primeiro você tem que destruir, descriar todas essas sincronicidades que vocês acham que são entre vocês, destrói, descria tudo isso, sempre destrói, descria. Conheceu alguém? Eu destruo
descrio toda a conexão que eu tenho com essa pessoa. Todo ponto de vista, todo julgamento. E julgamento não é só julgamento negativo. Você acha ela incrível ou pode ser um julgamento positivo. Então, você tem que destruir, descriar para você ter espaço na sua vida e aí você criar algo com essa pessoa. Quem não entendeu nada do que eu falei? Tem alguém. Deixa eu ler aqui. Paty, no fundamento fala para não usarmos algumas palavras, sim. Como nunca. É que nunca não existe, né? Então, quando você está falando, e também você está definindo, né? Eu nunca vou fazer isso. Então você está concluindo aquilo e isso solidifica. Mas não, por isso que ele fala, nunca desista, nunca se abandone, nunca se entregue. Nesse sentido, ele usa a palavra para... Não, ele usa a palavra para manipular você, para você não fazer. Você percebe que quando ele fala, tem um espaço, uau, não vou desistir. O que ele fala é para você não falar para você. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou falar com tal pessoa. Eu nunca vou trabalhar de... sei lá o quê. Eu quero muito ter um depoimento, eu já vi. Galera, eu recebi maestro hoje para ganhar mais espaço ainda. Yes. Tenho tido muito exemplo iguais, já li. Achei fantástico quando li o livro Sendo Você, Mudando o Mundo. Isso. Estou no emaranhado agora. Ótimo, Adalzi, era o que eu queria, na verdade. Silvia, você não entendeu que parte, Silvia? Destruir e descriar os relacionamentos todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Com todo mundo. Com todo mundo, com o dinheiro, com o seu corpo, com o seu trabalho, com as suas classes, com as suas escolhas, com tudo. Silvia, fala para mim a parte que você não entende, igual alguém falou. Não entendi a parte que você fala, destruir, descriar a desconexão que existe um relacionamento. Porque você acha, você fala, nossa, essa pessoa está conectada a mim. Nós somos iguais. Aí você fica, sabe aquela pessoa que você... É a mesma coisa então, né, Silvia? Que ela perguntou. Sabe, você não tem aquelas pessoas que você gruda? Você fala, ela, minha alma gêmea, ou, nossa, essa pessoa vai dar certo no trabalho comigo, porque nós somos muito conectados. Nossa, que conexão que a gente tem. Uma pensa, a outra já sabe. E isso é da inteligência artificial, para você ficar preso nesse relacionamento. Então, você tem que destruir, descriar essa conexão, destrói tudo isso, toda essa mentira, porque é uma mentira, e ser só espaço. Que novo a gente pode criar aqui? Geralmente, isso vem de vida passada. Então, 99% das pessoas que estão do seu lado, inclusive aqui, viveram vidas passadas com você. Então, essas conexões vêm de lá, e você tem que destruir, descriar para você criar algo novo, a grandeza de você. Então, por isso que no começo parece lindo, daqui 4 anos está se separando, se odeiam, aí você fala assim, ai, meu Deus, essa pessoa não era assim quando eu conheci. Não, porque o que você comprou foi a conexão, não foi o que ela é de verdade. A cabecinha da Márcia. Quando você... Tem um vídeo meu que eu fiz na Itália que eu gostei. Você acha ele para mim, Cris? Comer facilitaria amar, eu acho que foi o... Eu acho que eu escrevia na conexão lá dos relacionamentos, quando você conhece alguém e tal. É bem legal. Qual delas, Kátia, que você amou? Pensa assim, ó, é bem simples. Eu vou falar numa linguagem mais simples.
O que os relacionamentos são hoje? Só julgamento, né? Se você me ama, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não me ama. Inclusive para filho e tal. Então, é sempre esse tipo de relação. E fechada. Você não pode olhar para ninguém. Eu presto atenção em tudo, tudo. Você não viu o que eu coloquei lá no grupo hoje? Que eu criei umas inteligências artificiais para prestar atenção em tudo, para responder todas as perguntas. É, gente. O que mais que tem nessa relação? Ela sempre tem uma história. É a novela da Globo. É sempre igual, os artistas são os mesmos, muda o nome do personagem. Às vezes muda, troca quem é o pobre e quem é o rico, mas é a mesma coisa, tá? O que é diferente aqui, fora da inteligência artificial? Controle, 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 exatamente, Cintia. Isso para todo tipo de relacionamento, eu tô falando, né? Filho, parceiro de trabalho, sócio, tudo, amor, tudo, tá? O que é diferente? Quando você pergunta o que eu posso... Olha, então eu vou te dar umas dicas aqui. O que eu posso criar junto com essa pessoa e o que eu posso criar sem essa pessoa. Porque o que mistura é que quando começa a criar junto, você acha que é só junto que cria. E aí chega uma hora que abafa todo mundo e ninguém cria mais nada. Só cria confusão e briga e um monte de coisa. Então você tem que perguntar o que eu posso criar junto e o que eu posso criar sem. Então quando eu falo que é mais espaço, é a partir disso, sabe? Você não tem expectativa, você não quer controlar a pessoa, você está feliz porque aquela pessoa está escolhendo pela vida dela. E isso pode significar escolher não estar com você. Esse é o tipo de criacionamento que eu desejo na minha vida. Que uma pessoa me honre, que ela não tente... Eu sempre fui assim, não é de Axis, não. Meu casamento foi assim, inclusive. Que a gente fosse de verdade, a hora que não quer mais estar junto, não vai estar mais junto, né? E que a gente possa fazer o que a gente deseja e não tenha que esconder coisa que deseja porque o outro não quer. Que a gente tenha gratidão um pelo outro. E isso em qualquer criacionamento que eu falo, né? Não é só isso com os meus filhos, com todo mundo, com a pessoa que trabalha na minha casa. Que exista vulnerabilidade, o que é isso? Baixar a barreira, né? Para ver e para ser quem você de verdade é. Nos relacionamentos de hoje, quantas vezes você tem que fingir que é uma coisa e não é? Então, na inteligência artificial, o relacionamento cria personagens. Sim, quando tiver tesão por outra pessoa, a primeira pessoa... Não precisa ser a primeira pessoa, é o parceiro. Se ela desejar, você tem que perguntar, isso vai ser contribuição para ela? Porque não existe traição. Porque a traição vem do julgamento de certo e errado. Quando a pessoa faz o que ela deseja e não o que se quer dela, é um outro patamar, entendeu? Ok, eu sei o que está borbulhando na cabeça de vocês. Mas são perguntas que vocês podem fazer. Vai criar mais para a minha vida isso? Vai funcionar para mim isso? Ou não? Essa é a minha escolha, fora da inteligência artificial. Tá? Como posso ser energia para atrair um parceiro, para construirmos um criacionamento? Você primeiro tem que olhar para os 5 elementos do relacionamento. Você já fez fundamento, Kátia? Mas as relações todas são baseadas em julgamento e controle. Sim, as relações dessa realidade
da inteligência artificial e dos implantes. Por isso que amor, relacionamento são implantes. Então, Kátia, abre lá o seu manual dos 5 elementos da intimidade. 5 elementos da intimidade que eu adoro. Então, olha para aquilo profundamente para a sua vida. Assim você vai criar e você vai poder fazer perguntas a partir daquilo ali, né? E perguntar, quem está disposto a ter um criacionamento comigo? E aí você tem que honrar isso para você, porque a hora que aparecer alguém que for contra isso e você estiver na carência, né? Porque quando a gente está na carência e fala, vamos aí, não, você tem que se honrar. Fala, não, isso aqui não vai funcionar para mim. Tá? Que legal, Kátia. Cris, você tá aí? Cris, tá, tô te vendo. É o vídeo do Romeu e Julieta, não, é o vídeo da Itália, do Comer, Facilitar e Amar, que eu tô sentada numa escada. E eu acho que está escrito que é alguma coisa sobre criacionamentos, assim na descrição, entendeu? Podemos criar inteligência artificial para trazer dinheiro? Para quê? A inteligência artificial sempre vai trazer limitado para você. Você pode usar o seu ser infinito para trazer dinheiro, que é muito, muito, muito mais. Tem uma coisa que é uma escolha, gente. Ou vocês escolhem viver na realidade, ou vocês escolhem a consciência, né? E aí, sim, a realidade servir a você. Então, você pode não criar a inteligência artificial, você pode usar a inteligência artificial a seu favor, mas não ficar de rabo preso com ela. Não é como é que fala? Um contrato com o diabo. Não é assim que fala? Não tem um termo que fala? Trato com o diabo, não lembro. Então, o seu ser infinito, ele pode trazer tudo infinitamente para você. E quando você está no ser infinito, pacto, isso mesmo. Obrigada, Cintia. Esse vídeo que a Paty quer é um que o cara do fundo tá tocando saxofone? É esse mesmo, Rosana. Uau! Muito bem, caramba! Tá tocando uma música romântica, né? Eu acho que eu falo alguma coisa, porque eu tô num parque. E aqueles artistas de rua que ficam tocando. Olha, mas eu vou contratar a Rosana como... Já assisti várias vezes, mas você tá num restaurante? Não, então tem outro. Tem vários, né? Tem um que eu tô no restaurante também que tem um cara tocando saxofone. É um que eu mostro a caixinha de música, não é? Esse também tinha um cara tocando saxofone. Então não é esse, não. É um outro que eu tô falando sentada numa escada. Que legal que você assistiu meus vídeos. Na verdade, quando eu estava na Itália... Patrícia, é esse que tem uma flor na frente. Tem uma florzinha. Mostra pra mim. É o vídeo 5. Queria falar de uma coisa legal, assim. Vídeo 5. Ele mesmo. Eu tô olhando meu cabelo, que eu lembro como é que tava meu cabelo. Vídeo 5. Olha quantas assistentes você teve, Cris. Quando eu fui para a Itália agora, eu criei um tour, na verdade, e criei um workshop que se chamou Romeu e Julieta. Quem perdeu, perdeu. Fala a verdade, gente. Eu perdi. Ele foi... Eu tenho saudade dele, assim, de tão lindo que ele foi. Ele foi muito maravilhoso. E aí, como eu tinha criado o Romeu e Julieta, toda a energia da minha estada na Itália tinha a ver com relacionamento, com... Oi, Lu, você não falou que não vinha hoje?
com relacionamento, com isso que a gente cria, entendeu? Então, para a Cris estava, para mim, descriou o controle que ela tinha no relacionamento, Foi bem legal. Então, muitos dos meus vídeos que são abertos, porque tinha um workshop, que eram 3 encontros, e também tinham vídeos que eu fazia para todo mundo. Vem a Romeu e Julieta, eu tenho que ir para lá de novo. Eu já fiz essa pergunta, assim, porque ele foi muito lindo, né, esse workshop mesmo. Então, eu vou ter que fazer, assim, uma super de um sacrifício, ir para Itália de novo, ir para Roma, ir para Verona e para Veneza. Veneza vai ter que... Ela está inundada, então ela tem que desinundar primeiro. Foi muito... muito espaço, assim, pelo menos para mim, quando eu fiz, né, para mim me deu muito espaço. Os processos eram muito fortes. Vamos todos de avião, óbvio, né? De barco a gente ia ter que ficar 1 ano, eu acho, atravessando o mar. No meu avião, você está falando, Com o seu né? avião, claro. Foi bem incrível. Ele foi muito lindo. Tudo como aconteceu com ele foi lindo. Eu fui tomar banho, começou assim, eu no banho, que geralmente minhas ideias vêm no banho, e aí me veio a ideia de criar um workshop que falasse de relacionamento. Eu ia dar o fundamento, aí quando eu saí do fundamento eu comecei a cantar uma música. Aí a Cris falou, é a música do Romeu e Julieta. Aí eu falei, é a música do Romeu e Julieta, então o nome do workshop vai ser Romeu e Julieta. E eu comecei, aí criei. Eu ia para Veneza e ia para Roma fazer curso com o Gary e com o Dan, né? Eu falei, Romeu e Julieta, mas Julieta estava em Verona, então eu vou para Roma, Verona e Veneza. E foi muito legal. Tem gente que ainda não recebeu o brinde, que está aqui. Tenho que encontrar a Cris para ela pôr no correio. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não li, gente, tinha muita coisa hoje, teve coisa que eu não consegui marcar. E eu fiquei o dia inteiro com a história da prova. Que eu não respondi? Se eu não respondi, você pode abrir e falar. Patrícia, oi, Me escuta? Escuta? Escuto. Oi? Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Como é eu seu comecei nome? a fazer. Meu nome é Rosângela Mendes. Tá. Não, é porque tá movimento. Isso, tá. Tá meu e-mail ali. Eu vim parar aqui através de uma indicação da Jenny, que eu conheci ela semana passada, né? E ela começou, primeiro fez facilitação e depois começou a correr barras, eu fiz 2 vezes barras. Para mim é tudo muito novo ainda, muito, muito, muito novo mesmo. Eu já tinha escutado falar de Axis. Você pode destruir, descriar essa definição que é tudo novo? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 cursos garotos cearenses. Porque, na verdade, você só não lembra, mas você já sabe de tudo isso. Então, tá. E assim, eu tô fazendo... Não sei bem as perguntas a fazer durante o dia e também não sei bem, assim, o que colocar para o universo, assim, né? Então, volta e meia eu me pego fazendo podpoc e, assim, do nada, sem ter nem feito nenhuma pergunta para o universo, nem ter feito nenhuma fala, assim, que eu não sei nem bem certo como se diz, mas saio falando certo e errado, né? E aí eu queria saber se eu posso fazer isso assim, Sim. ao acaso ou não. Eu sempre tenho que ter uma pergunta. Você vai chegar num tempo que você vai acordar no meio da madrugada e vai falar certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 cursos garotos cearenses. Aí depois você vai acordar e vai falar, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque quando você começa a musculatura tomar uma forma, é isso que vai acontecer com você, entendeu? Quando você tem dúvida do que perguntar, você pode perguntar ao universo, o que eu posso perguntar? Que pergunta eu posso fazer aqui? Porque vai chegar de algum jeito para você a pergunta. Alguém vai te falar,
uma música vai tocar, alguma coisa vai acontecer para você saber que pergunta você tem que fazer. Quando você não sabe o que pedir, aí você tem que falar, o que eu verdadeiramente desejo? Tá. Eu estou num momento bem perdido, assim, eu vinha fazendo bastante... Tudo que Suécia vai destruir, descriar... Sim, certo, errado, bem, mal, pode pouco, todas as 9, curtos, garotos e além. Você não está perdida, para. Tá bem, vendo? então, não tô... Isso. No meu momento, essa linguagem é que a gente tem que mudar. Por isso que eu paro vocês, tá? Então, nesse momento, eu gostaria sempre para frente, nunca te levando para baixo. O que você gostaria? Ai, de me encontrar e ser feliz, né? Nesse momento, né? Eu tinha vários diabinhos na minha volta, várias entidades que a Jenny pegou e conseguiu facilitar, e eu me sinto bem mais leve nesse momento, assim. Sim. E tentando me encontrar, assim, no que eu faço, assim, né? Mas com a realidade completamente conturbada em todos os campos que tu possa imaginar, financeiro, relacionamento e tudo, é completamente complicado, mas quero muito, estou lutando e correndo atrás para tentar vencer tudo isso aí. Você lembra que o caos é a energia do milagre, né? Então a pergunta é, como eu posso mudar tudo isso? Agora, gente, lembra que eu falei? Tem que ter paciência para o universo fazer a parte dele. Então, eu posso... pode falar. Eu fazia sempre o Ho'oponopono, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Posso fazer depois do Podpoc o Ho'oponopono ou não? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, na verdade. Muito bem. Tá? Na verdade. Eu só gostaria que você perguntasse verdade antes. Verdade? Isso funciona para mim? Verdade? Entendeu? Sabe o que eu me pego de vez em quando, Patrícia? Me tentando, quando eu pergunto verdade, se me pertence, a quem pertence isso, eu me sinto, parece, querendo ter resposta. Assim, vou perguntar tal coisa e já sei que a resposta vai ser não. Sei lá, parece estranho, parece que eu tento meio que me... Então você tem que fazer um interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, porque deve ter algum ponto de vista que traz o não antes de tudo. Tá bem. Tá? Ele vai funcionar bem. Você viu eu explicando a história do post-it? Acho que eu não estava aqui ainda com você. Pega um post-it, escreve não e coloca interessante ponto de vista. Toda vez que você lembrar dessa história do não, você vai fazer interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Tá bem, tá ótimo. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Alguém mais, gente? Já passei por isso. Ao invés de dizer bom dia, você manda um podpoc. Sim. Eu tive um pessoal lá em Prado. A Sheila não veio? Não sei porque eu lembrei dela. Uma era a minha host e a companheira dela. Me hospedaram na casa delas. Eu fui dar classe lá. De Barras, primeiro foi Barras, depois foi Fundamento, mas na de Barras foi a primeira vez que elas entraram em contato com isso. E a gente fez tanto isso, e à noite não tem, como é que a gente chama? Estuque. Então, só tem a parede, dava para ouvir tudo o que acontece na casa. Aí eu ouvi uma delas falou do quarto para outra que estava na cozinha. Não, a da cozinha perguntou para outra que estava no quarto, amor, você quer um chá? Aí ela falou, sim, certo, errado, bom e mal, pode todas as 9 cursos, garoto, você é lei. Eu falei, nossa, elas já estão... Porque é assim que começa. Então, muitas vezes você vai falar sim e a tua cabeça já vem, certo, errado, bom e mal, pode tudo. Ótimo.
Tem vezes, deixa eu ler o que a Thaís falou, tem vezes que estou facilitando entidades e no meio viajo e começo a falar tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí volta a facilidade onde tinha parado. No workshop dos implantes, eu só falava POC. A pessoa falava, oi, eu respondia isso. Sim. O workshop? Que workshop? Da introdução? Você fez entidade? Ah, de implantes, eu tô louca. Não sei de onde eu tirei que era entidades. Sim, eu sei, no outro, né? No outro que eu fiz. Eu estou percebendo que vocês abriram mais espaço para a gente começar a fazer uns processos mais profundos. Então, eu vou começar a trabalhar diretamente com os implantes. Vocês olharam lá quais são os implantes? Eu quero que vocês olhem para os implantes, para a listinha de implantes, e comecem a pedir consciência em relação a eles. Tá? Então, fala assim, consciência, me manda consciência sobre os meus implantes, esses aqui todos, e as coisas vão surgir, vão brotar. Porque a consciência, quando você chama por ela, ela começa a brotar. Tá? Então, tá lá no começo também do grupo, não sei, em algum momento daquele grupo que quase não tem mensagem, mas vocês vão achar. Põe na busca. Põe na busca obsessivo, que é uma palavra que só foi usada lá, eu acho. Aí vocês vão achar. Tá? Pede consciência sobre eles e a gente vai começar a trabalhar processos mais profundos. Deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu ia... Ah, lembra que a última coisa. Érita. Isso verde do seu lado, é que na verdade ela está atrás do meu computador, tá vendo? E aí ela está avançando. E aí dá para ver umas folhinhas, né? É a minha lavandinha. Isso. Obrigada, Thaís. Eu queria explicar uma coisa sobre interessante ponto de vista. Não, minto. Eu amo tanto interessante ponto de vista, mas não é sobre ele, não. A quem pertence isso? Porque eu acho que não é que falta informação, falta um músculozinho aí importante, tá? Quando você pergunta a quem pertence isso, se não é seu, você tem que perguntar. Você tem que perguntar, na verdade, a quem pertence isso? É meu, de outra pessoa ou de outra coisa? Eu sou muito didática, acho que eu fui professora há muito tempo. Então, a quem pertence isso? É meu, de outra pessoa ou de outra coisa? Se for de outra pessoa, você vai devolver isso para a pessoa. Devolvo ao remetente com partículas de consciência. Se for outra coisa, você vai perguntar, é a Terra? E aí, sim ou não? Sim. Se for a Terra, você vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até você perceber que a energia se dissipou. Por quê? Porque a Terra pode estar requerendo algo de você. E essa é a forma de você dar para a Terra o que ela está requerendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até isso sumir. Se for entidade, você vai ter que facilitar isso. Se você tem fundamento, você facilita. Se você tem TTTE, você facilita. Se você não tem nada, você vai procurar alguém para fazer isso. Deu uma
geral na cabeça de vocês? Porque às vezes você fica perguntando, a quem pertence isso, a quem pertence isso? Não é meu e não passa. Não passa porque pode ser da terra e ela precisa da facilitação. E pode ser entidade e precisa de facilitação, entendeu? Então, esse é o caminho para você fazer essa ferramenta. Alguém tem dúvida? Eu percebi isso em algumas pessoas falando, eu faço a quem pertence isso, não é meu e não some. A gente não fala em axis de inconsciente coletivo. Na verdade, é das formas pensamento, né? Quando não é seu, é de outra pessoa, é de tudo isso, não é seu. Então, tá por aí, não importa de quem é. Agora, se for terra ou se for... Então, quando é de outra pessoa, Yara, some de tanto você fazer, tá? Aqui pertence isso, aqui pertence, não precisa nem fazer devolvo. Você devolve porque você percebeu, fica leve, acabou. O negócio some quando é de outra pessoa. Aí, quando não é... Você tem que perceber no seu corpo, fica pesado? É meu? Não, tá pesado, não é seu. É da terra, vai ficar leve quando você perceber que é leve. Opa, é da terra. Você é muito mental. Então tem que correr mais barras. E aí a mente não deixa você perceber se é seu ou se não é seu. Tá? Então é isso. Ok? Eu achei que era importante isso porque eu vejo que algumas pessoas falam. Eu falo que pertence isso e nada muda, porque não tem essa consciência do que é, né? E tem gente aqui que nem fez barras e tal. Não, o pânico, o medo é um implante, né? E o pânico é um exagero do medo. O pânico é você escolher não olhar para o medo. E você escolher se fazer muito, muito, muito menor do que tudo. Tudo é maior do que você. Então, dá pânico, porque é maior do que você. Então, pânico é ligado ao implante do medo. Eu ia falar alguma coisa. Olhem o bichinho lá do que colocou no grupo, a Cris colocou, que é o monstro. Olha lá aquele monstro. Aquele monstro é o que cria pânico em você. Tá? Beijo, gente. Até amanhã. Amanhã é sexta, né? Até mais. Obrigada, hein?